sexta-feira, sextou, meus amigos. 10 de janeiro de 2025, o ano tá só começando e já tem muita coisa acontecendo. Você acompanha tudo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, e hoje, 10 de janeiro, é o dia da posse de Nicolás Maduro pela terceira vez à frente da Venezuela. Ele toma posse hoje pelo terceiro mandato consecutivo, mandato de 6 anos, sob um clima de tensão no país. Houve uma nova onda de prisão de opositores durante esta semana, nas denúncias da oposição. E ontem, Maria Corina Machado, que é a líder da oposição, na verdade ela é que deveria ter sido a candidata da oposição na disputa contra Nicolás Maduro, mas teve a candidatura impugnada. Ela reapareceu em público depois de alguns meses reclusa em uma manifestação e na saída dessa manifestação foi detida. Ficou detida durante 1 hora, depois gravou um vídeo dizendo que estava tudo bem. A oposição diz que Corina foi forçada a fazer essa declaração. A eleição na Venezuela foi lá atrás, em 28 de julho, com aquelas muitas denúncias de fraudes da oposição e com a falta de uma certificação, não só internacional, daqueles institutos que acompanharam as eleições no país, como da própria Justiça Eleitoral venezuelana, que disse que Maduro tinha ganhado e ponto e tchau. O Conselho Nacional Eleitoral, é assim que chama o TSE da Venezuela, diz que Maduro venceu por 51,2% o candidato da oposição, Edmundo Gonçalves Urrutia, que chegou a ameaçar, ele está num tour por alguns países, pela América Latina, pelos Estados Unidos, disse o seguinte: no dia da posse, já que fui eu que ganhei, eu vou para a Venezuela tomar posse. Isso vai acontecer? A gente vai descobrir ao longo do dia, mas é improvável. Primeiro porque existe uma recompensa muito alta para o cidadão venezuelano que denunciar a presença de Urrutia no país, e também porque o clima político na Venezuela não permitiria um ato como esse. Mas vamos ver como é que vai ser ao longo do dia, não é? E aí, quando a gente vê a situação da Venezuela, a gente faz algumas perguntas. A primeira delas, aliás, que o Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista, faz sempre aqui, é a seguinte: que ditadura organiza uma eleição para perder? Ué, para que você, como autoritário, vai fazer uma eleição e falar: perdi, tá bom, vou para casa, colocar meu pijama? Não é dessa forma que acontece, né? Só que a fraude pura e simples, aquela que altera o resultado das urnas, é sempre o último recurso de qualquer regime autoritário. Quando a coisa já saiu do controle, e aí você vai lá e faz de conta que ganhou. Por quê? Porque existem outros e muitos outros recursos que são usados por regimes autoritários para controlar as eleições. Segura a oposição, faz o aparelhamento do Estado, controla os órgãos judiciários, controla as forças policiais e militares. Tudo isso aconteceu na Venezuela. E mesmo assim, não houve nenhum tipo de evidência que Nicolás Maduro tenha de fato levado as eleições de julho de 2024. E aí tem uma outra pergunta, né, que é parecida com essa. Por que há algum regime autoritário que organiza eleição para perder? Não. Por que um regime autoritário organiza eleição? Em vários níveis. Se a gente pensar aqui, por exemplo, a China tem eleição. Não para presidente, mas tem eleição para os congressos provinciais. Vladimir Putin, que está à frente da Rússia há 24 anos e pela última vitória vai ficar pelo menos até 2030, foi eleito, reeleito várias vezes. Em 2024 agora teve 87% dos votos. E se a gente pensar, mesmo aqui no Brasil, durante a ditadura militar, havia algum nível de eleição. Não, para presidente não, jamais. Muitas vezes não para governadores, não para prefeitos de capitais, mas havia eleição para Senado, para a Câmara dos Deputados. Isso depois, ao longo do período militar, foi sendo gradativamente aberto, mas sempre com controle sobre quem podia concorrer, quem não podia, o que podia ser dito. Basicamente, você escolhe o seu opositor. Aí é fácil. Bem, um governo autoritário faz eleição primeiro porque não quer ser visto como pária no campo internacional. Isso traz sanções, traz problemas.
E é esse tipo de coisa que alguém que quer ficar no poder durante muitos e muitos anos pretende evitar a qualquer custo. Então você faz aquele joguinho de faz de conta, olha, tenho minha eleição aqui, tá tudo certo, se você quiser acredita, e aí sempre tem quem acredite, né? E ao mesmo tempo tem a questão interna. Com esses recursos, os governos autoritários vão levando a coisa em banho-maria. Faz uma concessão aqui, outra ali, depois aperta, depois concede de novo, vai segurando a rédea, como se diz na linguagem popular, não é? No cronograma oficial de hoje, Nicolás Maduro deixa a residência de Miraflores, 12h30, horário de Brasília. E aí segue para a Assembleia Nacional. São 5 quarteirões que separam esses 2 edifícios. Ele pode ir a pé ou de carro, isso não está definido ainda. Entra na Assembleia Nacional, faz o seu juramento, discursa em seguida para o Parlamento às 1h30 da tarde e às 4 da tarde faz um discurso público, provavelmente do Palácio de Miraflores. Se vai ser exatamente esse o script dentro da tensão que existe hoje na Venezuela, a gente vai descobrir nas próximas horas. É bem provável que sim, porque Maduro controla o país de muitas formas e principalmente com as forças de segurança. Alguns países reconheceram a vitória de Maduro quase que imediatamente, lá em julho de 2024. Por exemplo, Nicarágua, Cuba, Rússia, China, Irã, e aí você já tem uma ideia. E o Brasil, hein? Que apito tá tocando nessa história toda? Vou deixar esse capítulo para o Guilherme Macalossi, direto da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, chegando aqui no Jornal Gente. Seja muito bem-vindo, Macalossi. Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores e também ao Sabino, que está aqui conosco. Thaís, o governo brasileiro manteve a representação que deverá estar junto à posse do ditador amanhã, que é a da embaixadora brasileira no Brasil, do país. No caso, a embaixadora brasileira fará a representação do presidente Lula na Venezuela. O que denota um alheamento da realidade geopolítica da América Latina, da parte do comando do nosso governo, do presidente Lula, e da diplomacia. O que aconteceu ontem na Venezuela foi muito grave. Não foi um episódio qualquer. Nós estamos falando da prisão e depois uma pressão enorme para libertação da principal líder oposicionista. A Maria Corina Machado deveria ter disputado a eleição. Ela foi tirada da disputa por uma decisão do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela que não passa de um aparelho do regime. Assim como o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela foi criando obstáculos nesse processo fraudulento desde o início para buscar escolher o candidato oposicionista. Selecionou aquele que seria o mais fácil de ser vencido. Mas nem o mais fácil de ser vencido foi vencido. Nós sabemos que tudo o que aconteceu ali foi um enorme teatro, patrocinado, infelizmente, com a chancela do Brasil, que ficou durante meses falando sobre a possibilidade de termos transparência, termos integridade, termos paridade de condições. O que se sabia não seria respeitado. Porque, afinal de contas, o Nicolás Maduro já havia fraudado a eleição anterior, da qual ele se sagrou vencedor também pela força das armas. Maria Corina Machado estava há 5 meses sumida. Não dava as caras, não aparecia, porque há uma onda de perseguições na Venezuela, são milhares de pessoas presas. O Brasil mantém a sua representação na posse e dá uma sinalização em relação a qual é a sua visão total sobre o processo democrático. É uma visão relativista sobre o processo democrático, Thaís. Você não pode celebrar a democracia no dia 8 de janeiro e no dia 10 de janeiro mandar um representante para a posse de um ditador. Ou você defende a democracia como um todo, ou você não é um defensor da democracia. Vejam o caso do Gabriel Boric, um homem de esquerda. Ele disse ontem, sou de esquerda e posso afirmar o que temos na Venezuela é uma ditadura. E é isso.
progressistas, liberais, conservadores, centristas, todos deveriam rejeitar regimes ditatoriais. De nada adianta, né, celebrar um filme que retrata a história de uma mulher que combate a ditadura, cujo marido sumiu, captado por meganhas a serviço do Estado, e depois ignorar, tratar com menoscabo, com desprezo, uma mulher que luta contra uma ditadura e de repente é sequestrada por meganhas a serviço de um regime militar, diga-se de passagem, porque a Venezuela é isso. A Venezuela é uma ditadura militar comandada por um partido de esquerda que tem uma carapaça democrática. Ela tem instituições de nome: Conselho Nacional Eleitoral, Procuradoria-Geral da República, mas todos esses órgãos colonizados por agentes do regime. O Conselho Nacional Eleitoral é presidido por um sujeito hediondo chamado Elvis Amoroso. Ele é um serviçal do Nicolás Maduro, ele não é um ente independente. E ontem, durante todo o dia, nós não vimos uma única palavra do governo brasileiro em relação a uma situação gravíssima. E hoje nós não sabemos o que pode acontecer na Venezuela. As forças repressivas da ditadura podem muito bem manter a coisa em ordem e reprimir os protestos, ou pode-se ter uma onda de caos e daí um banho de sangue. E a comunidade internacional vai ficar assistindo, paralisada, com o Brasil botando panos quentes para não se indispor com um facínora, assassino, que mata e persegue opositores e que tem uma infraestrutura política construída para a perpetuação no poder. A Venezuela é um barril de pólvora. E o Brasil, por omissão, se tornou fiador dessa monstruosidade. Vamos ao destaque do Marco Antônio Sabino. Bom dia.